Fala pessoal do YouTube, Paulo Musi aqui, bem-vindo ao meu canal. Então se você está assistindo isso daqui, deixa eu te contar como é que funciona. Então, esse é o meu canal, é o canal onde eu posto material mais formatado para o YouTube, onde eu coloco algumas explicações mais demoradas, mais elaboradas, e eu republico o que são as lives que eu faço quase que diariamente do Banha Não Tem Calendário. Hoje vocês vão assistir mais uma delas, mas eventualmente outros conteúdos eu vou postando para vocês. Como que eu direciono aquilo que eu posto aqui? Eu uso duas métricas, as curtidas e os views. Eu entendo que aquilo que vocês assistem mais e curtem mais são exatamente os assuntos que vocês mais querem ver. Em segundo lugar, os comentários que vocês deixam, eles me ajudam a dirigir o caminho que essas postagens vão andar. Então a gente trabalha junto. Vocês curtam o que vocês gostarem, o que vocês não gostarem, coloquem nos comentários abaixo para eu saber aquilo que não é tão interessante. E os views vão me dar uma noção daquilo que vocês mais se interessam. Normalmente eu estou ofegante fazendo essa live, por quê? Porque eu estou a 123 batimentos por minuto nesse momento, porque é o meu cardio, é quando eu faço o meu cardio que aí eu converso com vocês. E o objetivo do Musi, né, BNTC, é justamente falar com você que muito provavelmente não tem oportunidade de ser meu paciente, por você morar longe, por N razões que possam aparecer. Então, converso com você sobre o assunto que você gostaria de falar. E como funciona isso? Por enquanto, eu estou usando o Instagram. Então, se você quer participar ao vivo de uma live BNTC, é só você entrar no meu Instagram, @PauloMusi, que na hora que tiver a live, eu escolho uma pergunta e tento responder ela o mais completamente possível, em vez de ficar trabalhando o assunto de forma superficial, tá bom? Então agora que vocês entenderam minhas métricas, agora que vocês entenderam como funciona, né, assistam, curtam. Se você não curtir, me explica nos comentários o que você não curtiu, e aí se inscreva-se e ligue as notificações para você poder acompanhar sempre os conteúdos e não perder, porventura, uma das perguntas que você teria feito ou uma curiosidade que você tenha que ficou aí em aberto, porque você ainda não achou um lugar que te falasse aquilo de forma completa como você gostaria. Prometo que você sempre vai estar comigo e a gente vai fazer o melhor para poder oferecer para você um conteúdo bacana e dessa forma a gente dividir os nossos tempos aí e quem sabe eu não te ajuda a fazer um cardio, né? Pega essa live, põe no seu telefone, liga no fone de ouvido, faz o seu cardio também, você vai ver que isso vai fazer bem para você, beleza? Vamos ver que pergunta que a gente tem hoje, ligando o Instagram, @PauloMusi, vendo que pergunta que o pessoal deixou hoje. Lembrando que, paralelo a isso, a gente tem o programa Interligas. Então, se você é aluno de Medicina, Educação Física, Nutrição, Psicologia ou Fisioterapia, você pode se matricular no Interligas, que a gente faz aulas periódicas para vocês na área da medicina esportiva, para a gente poder juntar todos os conteúdos. E aí, galera, bom dia! Bastante gente hoje, hein? Gabriel Catunda, que honra! O que vocês querem saber hoje, hein? Dia dos Namorados, Mestre Samurai, Luiz Maeda. E aí, Maeda, bom japonês? Sem missão hoje? Hora do almoço, a última coisa que vocês querem saber é de dieta, né? Certeza. E aí, Rubão? Bom te ver, filho. Ó, eu já tô a 121 batimentos aqui, esperando vocês. Vamos ver o que vocês querem perguntar hoje. Vamos ver se vai ser história, ou vamos ver se vai ser... coisa técnica. Olha só, eu acho que isso daqui é interessante, porque a gente fala de leite e a gente fala de hipercalórico. E aí, vocês têm curiosidade para saber quando a gente usa hipercalórico? Vocês têm curiosidade de saber sobre leite? Vamos falar sobre isso? Vamos falar? Então, o Luiz pergunta:
por que leite e hipercalórico não é tão utilizado na dieta de atletas. Deixa eu pensar por onde eu vou começar, Luiz. Vamos começar pelo hipercalórico, né? Talvez o hipercalórico seja mais simples. Você sabe o conceito de hipercalórico? Hipercalórico, ele é um suplemento composto pelos 3 tipos de macronutrientes que a gente tem disponível: proteína, gordura e carboidrato. Só que eles estão divididos de uma forma onde você consegue uma quantidade boa, por exemplo, de proteína, mas um nível de caloria mais alto. Para que a gente usa hipercalórico? E os hipercalóricos, Luiz, eles são utilizados na medicina há muitos anos, tá? Principalmente quando você tem as dietas de sonda, né, interal, que você precisa entregar uma quantidade de nutriente muito grande para um paciente que está convalescente. Então não é uma coisa muito novidade. O que aconteceu? O que aconteceu é que em um determinado momento, determinados profissionais, determinados atletas perceberam que para eles conseguirem consumir grandes quantidades de energia, né, era às vezes desconfortável você equilibrar uma dieta baseada só em alimento sólido. Te explico melhor. Se você for fazer uma dieta e distribuir em carboidrato, proteína, gordura e fibra, para fazer uma dieta hipercalórica, sem que você perca as proporções, porque é fácil fazer uma dieta hipercalórica por si só. Você joga a gordura lá em cima, acabou, você tem uma dieta hipercalórica muito eficiente, tá? Mas para você manter proporção, tá, você precisa aumentar a quantidade de todos os nutrientes. Qual o problema? Proteína com gordura é extremamente saciador. Vai chegar uma hora que vai ficar desconfortável você comer. Se você estiver preocupado com fibra, fica mais saciador ainda. Você vai fazer uma refeição, 3 horas depois, sua refeição ainda vai estar aqui falando com você. Então o que aconteceu? Desenvolveu-se uma classe de suplementação, e que eu não digo nem que é para o esporte, é uma suplementação alimentar, porque ela não é exclusiva do esporte, como eu te contei, que fosse capaz de entregar uma determinada quantidade de calorias, mas que com um valor alimentar bom, uma quantidade de proteínas legal, que pudesse realmente nutrir esse paciente, em vez de simplesmente dar caloria para ele. Por que a gente não usa isso com frequência no esporte? Porque nesse caso, você está falando, primeiro, pessoas saudáveis, e segundo, pessoas que têm fome. Logo, o que a gente prefere é usar alimento mesmo. O que não quer dizer que em um determinado momento ou uma determinada situação não se possa fazer o uso de hipercalóricos, tá? Eles são saídas interessantes, por exemplo, quando você tem um atleta numa situação de viagem. Então você vai pegar 9 horas de avião, conexão, ou ele está em trânsito, né? O atleta normalmente tem a dose de proteína dele e a dose de hipercalórico do lado para ele complementar. Agora, se você falar, é uma coisa necessária para todo mundo que treina? Não, principalmente se você já vive num superávit energético, ou principalmente se você quer perder peso. Se você quer emagrecer, o hipercalórico, ele não é uma boa saída para você. Ele pode ser até utilizado como substituidor de refeição, mas eu não recomendo. Por quê? Primeiro, porque você vai ter mais fome. Uma pessoa emagrecendo, ela produz menos leptina. E leptina é uma parte importante do que a nossa sinalização do sistema nervoso central de saciedade. Isso quer dizer que quando você emagrece, você solta a gordura da célula adiposa e a produção de leptina, que é produzida no tecido gorduroso, ela cessa. Então você conta com menos um mecanismo de saciedade. 119. Vou ver se eu baixo um pouco para falar direito com vocês. 123 estava apertado. Pois bem. E o que vai acontecer então? Você vai ter aquela pessoa querendo perder peso, ela toma hipercalórico, consome a caloria, mas não perde a fome. Você vai fazer com que ela tenha fome. E uma pessoa que está fora do peso, ela tem um controle de saciedade e capacidade anorexígena
alterado. Logo, a pior coisa que você pode fazer com essa pessoa é mantê-la com fome ou deixar que a fome apareça, porque dificilmente ela vai conseguir controlá-la. Entendeu a situação? É isso que a gente se preocupa. Pois bem, vamos falar do leite. Leite são outros 500, Luiz. O leite, ele virou um vilão. Que nem o ovo era um vilão, que nem o trigo virou vilão, aí a aveia virou vilão, aí o leite virou vilão. E sempre quais são as justificativas para tal? Primeiro, o leite é inflamatório. Segundo, o leite, ele causa alergia, né? Terceiro, o leite é muito calórico, né? Essas coisas são verdades? Até certo ponto, sim. Mas você tem que entender, em primeiro lugar, todo alimento rico em gordura, como o leite integral, ele vai ter muita caloria. Segundo, todo alimento que tem proteína pode ter um potencial alergênico associado. Por exemplo, alergia a amendoim. Cara, tem gente que morre por causa de alergia a amendoim. Se você pegar qualquer produto que tenha alimentício, que tenha, seja de pacotinho, você vai ver, este alimento contém glúten. Ou então, este alimento pode conter traços de amendoim. Dá uma olhada nisso. Porque às vezes só a contaminação por conta de transporte em lugares que já foram utilizados para estocar amendoim pode ser suficiente para uma pessoa que é atópica, ou seja, tem muita alergia, manifestar uma reação anafilática. Então, ser alérgico, né, ou ser um alergênio não é uma prerrogativa só do leite. É de qualquer alimento que tenha proteína. Isso pode acontecer. Agora, o alimento é inflamatório. Gente, qualquer alimento que tenha gordura é potencialmente inflamatório, tá? Principalmente gordura animal, né? Então, carne de vaca tem potencial inflamatório. Frango tem potencial inflamatório. Leite vai ter potencial inflamatório. E não é por isso que você vai cortar o leite. Senão daqui a pouco você vai, com essa justificativa, cortar tudo. Ah, mas o leite, ele tem uma porção de caseína que é altamente inflamatória. Cara, se você tem filho pequeno, vai agora na despensa, pega a fórmula que ele toma, que você usa para complementar. Você vai ver. Sabe o que é o leite da criança? Sabe o que é a fórmula da criança? Ela é caseinato com alguns extratos e um pouquinho de carboidrato. Essa é a base da proteína do leite da criança. Então imagina, você está dando uma fórmula alimentar para o seu filho de meses, né? Você acha que ia dar uma coisa que potencialmente pudesse causar um problema de saúde muito maior do que resolver? Tanto que existem as fórmulas para bebês que são alérgicos à proteína do leite. Então existe, alergia existe. Vamos começar falando desses três, vamos falar de um por um, tá? Então, questão inflamatória a gente já começou a falar. O leite é inflamatório, mas tudo que tem gordura animal é potencialmente inflamatório. Então o cara que vai lá e não toma leite porque fala que é inflamatório, mas consome manteiga ghee, não faz o menor sentido, tá bom? Né? Ou então, essas situações que você fica se preocupando tanto com inflamação, mas você, por exemplo, consome grandes quantidades de gordura vegetal, a quantidade da gordura vegetal também pode causar inflamação. Então não é só um problema qualitativo, ele torna-se um problema quantitativo quando você começa a exagerar dessas quantidades. E aí tem mais um problema, Luiz, tem o problema do indivíduo. Se você pega um indivíduo que já tem sobrepeso ou obesidade, ele já é inflamado. Lembra que eu já falei isso para vocês, já contei para vocês sobre obesidade, qual que é um dos mecanismos que faz com que essa obesidade ela tenha uma ação promotora. A inflamação da célula gordurosa produz MCP, chama macrófago, destrói a célula, libera DAMPs, libera TNF-alfa, libera NF-kappa-beta dentro da célula, libera mais MCP, chama mais macrófago, quebra a célula, libera DAMPs e assim sucessivamente.
estima-se que até 40% do peso, quando você pega um pedaço de gordura assim, uma pessoa, até 40% desse peso, do peso daquele naco, ele é de substância líquida e célula inflamatória. Então a inflamação é muito importante. Mas para o leite não ser inflamatório? Para o leite não ser inflamatório, basta você consumir em quantidades adequadas, tá? Vamos falar de alergia. A alergia é uma coisa absoluta. Se você tem alergia, ponto final. Isso é uma coisa. Intolerância. Intolerância é assim. Eu como um bolo que foi uma xícara de leite, eu como um pedaço. Se eu tenho intolerância ao leite, cara, eu vou no banheiro ter diarreia imediatamente. Isso é intolerância. Eu não me sinto bem quando eu tomo leite, mas porque eu não tomo leite. Verdade. Por quê? Porque um dos açúcares do leite, a lactose, ela é digerida por indução. Então você tem o contato da lactose com a velocidade intestinal, a velocidade produz lactase e aí você tem a digestão desse açúcar. Quando você interrompe o consumo de leite e derivados, o que acaba acontecendo? Você diminui a produção basal de lactase, a enzima que quebra a lactose. E aí o que acontece? Toda vez que você consome alguma coisa que tenha leite ou derivado, né, ou consuma o próprio leite, você vai se sentir mal. Por isso que eu, por exemplo, de rotina, eu sempre mantenho algum tipo de leite ou derivado na minha dieta só para não ficar dessensibilizado. Você imaginou se eu viajo para dar uma aula, agora que graças a Deus está tudo voltando, e aí eu como uma coisa que tem leite e eu não sabia, e passo mal antes de dar uma aula? Tragédia, né? Pois bem, então eu sempre consumo alguma coisa que tenha alguma quantidade de leite. Então não confunda isso, tá? Não confunda intolerância com alergia, com dessensibilização por conta da sua falta de frequência de consumo da lactose e, portanto, a sua falta de produção induzida da lactase. Agora tem uma coisa, é engraçado que eu atendo algumas pessoas que falam assim, não, eu tenho alergia à lactose. Mas no seu histórico aqui fala que você gosta de comer queijo à noite. Como assim? Não, mas é o queijo. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Se você tem intolerância à lactose, qualquer derivado de leite vai te fazer virar do avesso. Não tem essa. Não, mas eu tenho ao leite, ao queijo não. Que conversa, né? Para de se enganar. Faz as coisas certinhas, tá? Logo, intolerância é uma coisa absoluta, tá? Então, vamos falar agora do uso frequente por final, da caloria, que é a última coisa. Bicho, pensa num bebê recém-nascido. Ele faz exclusivamente amamentação, tá? Pensa que até os 6 meses, esse bebê só tomando leite, ele dobrou de tamanho e peso. Se você toma um copão de leite todo dia, o que você acha que vai acontecer com você depois de 1 ano? Se isso não estiver equilibrado na tua dieta. Uma coisa é você sentar com o nutricionista e ele encaixar aquilo caloricamente para você. Outra coisa completamente diferente é você botar aquele golé junto e ver o que acontece. E vamos ser sinceros, você não vai tomar esse leite sozinho. Você vai meter umas 3 colheres de Toddy ou Nescau, que eu tô ligado que você faz isso. Bom, aí o céu é o limite, porque o açúcar vai empurrar isso tudo para cima. Então sim, aumenta a caloria. Isso é um recurso que a gente usa para alguns atletas, sim. Exemplo, você tem um atleta que está numa fase de alto consumo calórico. Ele não aguenta fazer uma refeição no meio do dia. Só que você não quer usar um hipercalórico, porque o hipercalórico ele vai ter um perfil de absorção muito rápida. Sabe o que a gente faz? A gente bate o whey com leite. Agora os puristas estão assim, meu Deus, que burrice. Tira o whey do leite para misturar com leite e falar, olha, tudo na vida tem que pensar, tá bom? Realmente, você tira o whey do leite. Só que o whey ele é absorvido assim.
e ele tem muito baixa caloria. Se você precisa de uma proteína ou de um alimento riquíssimo em proteína, mas com uma caloria razoável, o que você faz? Você mistura, por exemplo, com leite. Por quê? Saiba você, o leite, por conta da concentração dele de gordura, ele é absorvido como sólido fosse. Isso é tão verdade que, quando você vai no hospital ser operado, você não pode tomar leite por até 8 horas antes. Porque senão é como se você fosse operado de estômago cheio. E nenhum anestesista quer te entubar de estômago cheio. Tá? Sendo assim, é uma estratégia que a gente usa em alguns momentos. O paciente fala, não aguento comer comida. Paulo, cara, não tem alguma coisa aqui? Vanessa, Heraldo, Camila, possam ajustar para tirar essa refeição? Essa refeição não desce. Meu, um copo de leite, com 40, 50 gramas de whey, faz a mágica. Eu jogo a proteína lá em cima, tem uma caloria equilibrada e uma absorção lenta, por causa dessa característica do leite. Luiz, você não vê o atleta comum usar leite por algumas razões. Primeiro, preconceito, né? Porque fica uma religião, mais ou menos. Então o cara não vai tomar leite porque não toma leite. Aí eu não tenho como opinar. Aí é a decisão de cada um. Tem a questão dele não ter sido ensinado a fazer esse uso do leite. Se você nunca viu ninguém fazer, dificilmente você vai fazer sozinho. Algumas pessoas fazem, são mais intrépidas, são mais ousadas. Mas a maioria, 99,5%, não faz. E terceiro, você tem atletas que já tiraram tanta coisa da dieta, inclusive o leite, que ficam sensíveis a qualquer coisa. Isso quer dizer que se ele comer um macarrão, ele tem problema por causa do glúten. E não é que ele tem intolerância ou alergia a glúten, é que ele tirou o alimento. E, gente, tudo que a gente tira, a gente vai perdendo a habilidade de processar aquilo. Você pode até fazer experiência, né? Mas o que acontece com o atleta? Ele tira tudo e aí, de repente, ele fica praticamente intolerante a tudo que é comida normal. Por isso que a gente fala pra você, se quer fazer dieta, não faz batata doce com frango, isso não é pra você. Isso é você pegar o seu carro, coloca lá, carro check, eu sempre faço uma comparação com carro. Pegar o seu carro e botar o turbo de um carro de corrida de Fórmula 1. Explodir o seu motor, não faz o menor sentido. Se você for inventar de fazer uma dieta de frango, batata doce e brócolis, sendo que você nunca fez isso, mais restrição alimentar, eu dou 3 dias para você parar de fazer essa dieta e comer tudo que é pizza que tem na pizzaria do lado da tua casa. Principalmente se você estiver chegando à noite em casa e estiver cheirando. Não funciona. Você vai se lascar se fizer isso. Então, você tem que ter atenção para o que é costume e o que é ciência. Né? Meu pai Paulo, ele fala, a salvação do mundo é ser guiado pela ciência. Por quê? Porque é alguma orientação. Mas a gente não pode impor às pessoas, porque isso também não é tarefa da ciência, como elas têm que agir. A gente tem que entender, a gente tem que aconselhar. Algumas vezes a gente se felicita, outras vezes, Luiz, a gente se lamenta, tá? Mas é importante dizer que, principalmente a alimentação, a gente fala de comportamento. Então você não pode simplesmente desprezar o comportamento das pessoas e simplesmente fazer o que você quer. São essas as razões básicas que atletas dificilmente mostrarão para você que consomem leite ou derivados, tá? Tem uma quarta razão, mas aí são, eu acho que casos isolados. O atleta, ele quer ser um exemplo para você, ele quer ser admirado por você. E ele acha que se ele se humanizar como você e mostrar uma foto, um vídeo dele tomando um copo de leite ou comendo um pedaço de queijo, ele vai ter uma diminuição da sua admiração. Do outro lado, você tem atletas que fazem o contrário. Quando eles mostram para você que eles consomem leite e derivados, eles estão comendo num contexto de esbórnia alimentar, de orgia alimentar. Então não é que ele está tomando um copo de leite, ele está tomando um milkshake, comendo 3 hambúrguer, 10 porções de batata, né? E aí ele quer mostrar isso.
E o que acontece, Luiz? Você cria esse preconceito contra leite, pensando, puta, leite é uma coisa ruim. Porque o leite começa a te remeter ao hambúrguer, à batata frita, e você acha que é só nesse contexto que o leite acaba sendo consumido. E não é. O leite pode ser um alimento riquíssimo inserido na sua dieta, claro, se você tiver um nutricionista para adequar isso para você. Lembrando que sempre que você cortar um alimento, você vai ter a diminuição da sua capacidade de absorvê-lo de forma tranquila, sem intercorrência. O inverso é verdadeiro. Por isso que vocês têm que tomar cuidado com esses testes de alergia alimentar. Porque o teste de alergia alimentar, ele procura anticorpos. Só que esses anticorpos, eles não necessariamente querem dizer que você tem alergia àquele alimento. Eles querem dizer que esses alimentos estão presentes na sua dieta. Uma pessoa que come muito castanha de caju, por exemplo, se fizer um teste de alergia alimentar, vai achar anticorpo contra a castanha de caju. Lógico que vai achar. Por quê? Porque ela come muito. Nossa, é justo o que eu mais como. Só que aí quando ela tira a castanha de caju e emagrece, o que acontece? Ela acha que foi alergia. E não foi. Foi a densidade calórica da castanha de caju, que tem uma porrada de carboidrato e gordura. Não necessariamente por causa da alergia. Outra coisa, quando a pessoa que faz esse teste tem obesidade ou sobrepeso, ela já é uma pessoa inflamada. Então é esperado que ela tenha anticorpos. É esperado, 119, é esperado que ela tenha algum grau de inflamação. Isso quer dizer o quê? Que você vai achar anticorpo, né? O que é interessante num teste de alergia alimentar, então? É você entender o que são as reações cruzadas. Por quê? Porque aí você evita de somar alimentos que aumentam muito a sua produção de anticorpos. Então, se você tem lá um nível de anticorpo alto com castanha de caju e com abobrinha, você não vai comer abobrinha com castanha de caju, né? É uma combinação que talvez não seja legal você fazer, porque por conta da reação cruzada, você pode piorar o que é a sua resposta inflamatória. Tá? Mas não use e não ouse fazer um teste desse sem um médico olhando para você e sem um nutricionista para acertar a tua alimentação, porque senão você vai fazer bobagem, você vai achar que você é alérgico a tudo, porque a gente tem alergia a tudo. Vou contar um segredo para você, Luiz. Eu gosto de Coca Zero, é a minha sobremesa, então eu como e aí depois tomo uma Coquinha Zero. Puta, adoro. É o meu doce. O que acontece quando eu vou fazer um teste de alergia alimentar? Eu venho com anticorpo positivo contra noz de cola, que é o produto básico na fabricação da Coca Zero. Entendeu isso daí? Tá? Entendeu principalmente o que acontece se você cortar completamente o leite da sua dieta ou qualquer alimento, tá? Entendeu que qualquer alimento que tenha proteína, ele tem um potencial alérgico, igual ao amendoim, né? Eu nunca ouvi falar que uma pessoa morreu de alergia a leite, mas eu já ouvi falar de choque anafilático por amendoim. Nos Estados Unidos, você pegar qualquer docinho, vai estar lá, presença de amendoim, contaminação de amendoim, né? Por quê? Porque se a pessoa tiver um troço, um piriri, a indústria se isenta de responsabilidade porque ela avisou que tinha um negócio lá. Entendeu? Entendeu do atleta? Vai procurar um nutri, vai procurar um médico. Então tá bom. Então, Lu, bom dia pra você. Galera, bom dia pra vocês. Tá? Vamos seguindo nossas lives diárias. A gente se vê mais tarde. E vamos ver. Depois vocês deixam aí nos comentários se vocês querem que eu poste alguma coisa hoje de história ou de coisa técnica. Treinamento, nutrição, medicina. Vocês me falam, tá bom? Beijo pra vocês. Vou continuar aqui no YouTube. Até mais. Hoje a gente falou um pouquinho de leite, das coisas que permeiam essa questão da alimentação de atletas. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Notei que vocês gostaram desse formato diferente que a gente está montando para vocês. Legal. Espero os comentários para vocês positivos que vocês gostaram aí. E não se esqueça, se você gostou, curta. Se você não gostou, deixe seu comentário, me fale por quê.
siga a gente, dê o seu like, porque assim a gente vai dirigindo, porque você gosta de ouvir a gente conversar. Sempre assim, informal, eu na minha bike, eu espero que você na sua. Galera do YouTube, beijo no coração, a gente se vê. Até!